Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma edição de Preto no Branco, programa feito em simultâneo, em parceria entre a Norte Litoral TV e também a Varzim TV. Cá estamos para o acompanhar nesta noite de terça-feira, um dia que fica tristemente também assinalado pelo desaparecimento de um dos grandes nomes, um dos grandes vultos do futebol nacional, Mário Coluna. A nossa homenagem naturalmente para Mário Coluna, que desaparece hoje, precisamente depois de uma presença prolongada num hospital em Moçambique. Mas cá estamos para falar-vos do Varzim e, como sempre, ali no estúdio da Varzim TV temos também José Marques, que eu vou desde já cumprimentar. Olá, viva José Marques, também. Muito boa noite. Vamos lá saber quem é o nosso convidado de hoje, de que é que vamos falar hoje. Muito boa noite, Rui Nova, boa noite aos senhores telespectadores, aos brasilistas que nos veem em qualquer canto do mundo. Estamos então, como disse o Rui muito bem, em mais um programa Preto no Branco, que são as cores do Varzim Sport Clube. Hoje, é verdade, hoje vamos falar de porrada, atenção. Eu disse por brincadeira, não é porrada, é de facto uma modalidade que está muito em voga, mas daqui a bocadinho vamos falar com quem percebe dessas situações, porque é uma modalidade que também está acoplada ao Varzim. Connosco vamos ter o mestre António Estramina, ele que é terceiro dan do Karaté. Mas, como disse, primeiro vamos dar alguns resultados deste fim de semana futebolístico, que não correu muito bem, diga-se passagem, para a nossa equipa principal. No entanto, nada está perdido, porque, como diz o presidente Pedro Faria, a grande subida de divisão e a grande aposta está ganha, que é, digamos que, a Secretaria, colocar a Secretaria em ordem, ou seja, as finanças em ordem, e foi isso que foi feito estas 2 semanas, com os acordos feitos já com a Segurança Social há uns tempos e agora com as finanças. Essas é que são as verdadeiras vitórias, porque o clube tem que ser arrumado em primeiro lugar, portanto, no seu interior, para depois ser voltado para o exterior, e neste caso colocar o Varzim a nível de futebol no lugar que ele merece. Vamos então divulgar alguns resultados que aconteceram nas nossas camadas, desde os mais pequeninos aos mais crescidos. Começamos com os mais crescidos, então, para o Campeonato Nacional de Cenas, fase de manutenção. Não fomos felizes em casa, felizes, queria dizer, em casa recebemos o Lixa e perdemos por 2-0, um jogo menos conseguido da nossa equipa. Também não fomos felizes na deslocação que fizemos a Cerzedo no campeonato do Varzim da equipa B, fomos perder 1-0 também. No entanto, nos Júniors tivemos uma excelente vitória por 3-0 com o Passos Ferreira, é fase de manutenção da Zona Norte do Campeonato Nacional de Júniors. Nos juvenis fomos perder por 2-1 a Penafiel, um jogo muito difícil e que não nos correu lá muito bem. 2-1 foi o resultado. Também para os iniciados, primeira divisão, fomos ao Arcozelo e vencemos por 1-0. 1-0 foi também o resultado que os iniciados da segunda divisão distrital fizeram perante o seu rival de sempre, o Rio Ave, 1-0, e foram campeões de série. Daqui os parabéns extensivos não só aos jogadores, mas à sua equipa técnica, dirigentes e todo o staff ligado a este escalão do Varzim. Nos infantis também da segunda divisão, Varzim 2, Negueirense 1, e por último, Benjamins A, Varzim 6, Dragon Force 2. Portanto, foram estes os resultados relativos ao futebol neste fim de semana no nosso clube. Agora sim, tempo para virarmos a agulha e vamos falar de Karaté. Connosco, conhecemos António Estramina, mestre terceiro dan de Karaté. Muito boa noite, António Estramina. Muito obrigado em primeiro lugar. Eu que agradeço o convite. Pela disponibilidade que teve em vir até ao nosso estudo, ao estudo do Varzim TV. Antes de entrarmos propriamente dito nesta modalidade que está acoplada também ao Varzim, vamos falar um bocadinho para as pessoas menos atentas o que é isto do Karaté, e a pergunta que lhe faço é esta. O Karaté, portanto, suponho eu, e pelo que eu conheço, digamos que a nascença está nos países orientais. Exato. Portanto, boa noite a todos os brasilistas, agradeço já o convite que me foi feito para falar de Karaté. Portanto, o Karaté é uma modalidade que poderia ter, portanto, o nascimento em vários países. Há quem diga que foi na Índia e depois da Índia passou para o Japão,
mas vamos, portanto, colocar que a iniciação do Karaté se deu no Japão, na ilha de Okinawa. No fundo, é aquilo que eu conheço também e a maioria das pessoas. Vamos partir do princípio que esse início do Karaté, essa prática do Karaté, começou em Okinawa, no Japão. Portanto, o Karaté começou de uma maneira... Começou porquê? Com que intenção? Com que intuito? O intuito dos camponeses, para se defender dos seus feudais, começaram, portanto, a inventar, com os seus instrumentos de trabalho, portanto, algumas ferramentas para se defender dos samurais, que estavam, portanto, a soldo dos seus feudais. E criaram diversas técnicas de defesa. Depois, com os anos de prática, com conhecimentos... Por aquilo que me está a dizer, esta arte foi, digamos, uma arte que nasceu no meio do povo. No meio do povo, exatamente. Portanto, para se defender os samurais estavam ao serviço, já praticavam esse tipo de artes marciais, né? E depois, portanto, o povo, para se defender, começou a querer defender-se utilizando os meios de trabalho que estavam ao seu dispor para enfrentar os samurais, que estavam, tanto municiados de espadas e outros, de ferramentas muito mais eficazes e sofisticadas para aquela época, exatamente. E então, digamos que a partir daí criou-se uma regra defensiva e não o Karaté, portanto, corrija-me se estou errado, é uma modalidade defensiva e não de ataque, ou será que, portanto, que é as duas vertentes? O Karaté é autocontrole, é disciplina, é eficácia. Tudo isso está congregado na prática do Karaté para qualquer praticante se aprender a defender de qualquer atitude mais agressiva que possa acontecer no seu dia-a-dia. Quem pratica o Karaté, disse há pouco tempo, portanto, é uma questão de mentalização também. É fácil uma pessoa que queira praticar o Karaté, o que é que ele tem que fazer? Para além de ter uma certa genica, digamos assim, há também o poder mental, ou seja, quando se entra numa modalidade dessas, que tem regras, elas são transmitidas logo de imediato ao aluno, para que ele não possa depois, mais tarde, servir-se dessa técnica para ataque, dar cá aquela mão. Portanto, o Karaté, vamos dividir o Karaté por fases. Isto é quase quando começamos também a chegar à idade escolar, e há várias fases no nosso caminho até chegar a adultos. E o Karaté passa por essas fases. Passa pela fase de aprendizagem, que é branco, amarelo, laranja. Vamos supor que é o primeiro ciclo. Passa para verde, azul, vermelho, que é o segundo ciclo. Já começa a entrar na fase do secundário. Primeiro Kyu, segundo Kyu, terceiro Kyu, castanho, é a fase secundário. Quer traduzir esse palavrão, digamos assim? Este pensamento. Quando eu digo primeiro ciclo, cinto branco, amarelo, laranja, quero dizer que é a fase de aprendizagem básica. Que eles começam a aprender a movimentar-se, a dar os primeiros passos, começam a movimentar-se, porque o Karaté tem um problema. Nós, no nosso centro de gravidade, é andar normalmente, e depois chegamos ao Karaté, temos que baixar o centro de gravidade, para posições baixas. Isso precisa de muito tempo de adaptação. Portanto, esse tempo de adaptação passa-se em cinto branco, amarelo e laranja. A fase mais importante do Karaté é branco, amarelo e laranja, não é cinto negro. Portanto, a fase... E porquê é que diz isso, mestre? Digo isto porque, se não assimilarmos bem e aprendermos bem a parte básica do Karaté, a parte técnica do Karaté, muito dificilmente conseguiremos ter sucesso conforme vamos subindo de graduação. E eu digo isto porquê? Porque vamos subindo de graduação, às vezes facilitando, porque o atleta tem grandes capacidades físicas, e cedemos que na fase posterior ele vai corrigir esses pequenos defeitos que tem, mas depois, se eles não foram corrigidos no início, pois é difícil. Dificilmente vai corrigi-los quando chegar a uma graduação mais elevada. E portanto aí debates com problema de corrigir aquilo que já está muito entrosado no atleta. Suponhamos que ele esteve ali a fazer, vamos fazer comparação, musculação intensa, não é? Mas só que esse músculo cresceu de uma maneira desarmoniosa. Exatamente. De uma maneira desarmoniosa. Quando eu falo do segundo ciclo, já é cinto verde, azul
e vermelho, que é a fase que já foi assimilada a parte básica, eles começam a perceber como é que está a funcionar o Karaté, e então dão o passo seguinte, que é para passar para a parte do secundário, que a primeira fase básica, cinto amarelo, branco e laranja, foi assimilada, a fase seguinte também, e depois é a fase de começar a entrosar o Karaté e a perceber como aquilo funciona. As 3 fases de castanho, primeiro Kyu, segundo Kyu, terceiro Kyu. E depois chega a fase cinto negro, que é, entramos para a universidade, vamos seguir o nosso percurso, ao topo, vamos seguir o nosso percurso, e depois em cinto negro há várias fases, há primeiro dan, segundo, terceiro. E isso, eu digo quando digo que é a universidade, passamos depois para tirar a licenciatura, exatamente, assimilamos os conhecimentos que queremos, passamos a tirar o mestrado, e depois transmiti-lo aos mais jovens, é isso? Passamos a tirar o mestrado e o doutoramento nunca chegamos a tirar, porque o conhecimento há sempre mais espaço para o conhecimento. O conhecimento vai ser limite caminhando. Não, podemos chegar até 9º dão, 10º dão será bastante difícil, porque normalmente é dado a título póstumo, o 10º dão. Portanto, mas a fase cinto negro é quando se começa a perceber concretamente para que é que serve o Karaté e qual é o efeito do Karaté, o efeito que o Karaté tem em nós, como atletas. O Karaté é um desporto individual, é um desporto individual, nós temos de treinar para conseguirmos realizar os nossos objetivos, que têm que estar muito bem definidos logo a priori. Não podemos andar a divagar ou a perder tempo. Quando entramos para o Karaté, é-nos ensinado quais são os objetivos do Karaté. Para que é que serve o Karaté? O Karaté serve para nós autodefendermos. Nunca para atacar. Nunca para atacar. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós não devemos resolver os problemas que nos surgem. Devemos evitá-los. A partir do momento que temos que começar a resolver os problemas, já é uma fase que não já não podemos sair, temos que avançar. E o importante é treinarmos de maneira a termos o autocontrole e nos apercebermos quando as situações são mais complicadas ou adversas, ou estamos num local qualquer em que temos que sair, não podemos hesitar. Se o momento é aquele de sair, temos que sair. E isso é muito importante. E isso é que tem que ser passado nas escolas, não é verdade? Portanto, o Karaté tem 2 vertentes. Tem o Karaté tradicional, que é o Karaté formativo e educativo, em que os alunos entram, aprendem toda a dinâmica do Karaté, todos os objetivos do Karaté, e rege por 5 máximas, que é sinceridade, etiqueta, esforço, controle e caráter. Agora vamos fazer uma pequena provocação, até porque esta conversa é informal, não é? Para os nossos ouvintes, porque eu quando vinha para o estúdio e divulguei quem é que trazia hoje ao programa, disseram, vai lá fora das costas, porque às tantas vais dar agora um enxerto de porrada. Isto é assim, e a provocação que eu quero dizer ou propor ao António Extermina é vai na rua e é provocado. Portanto, pronto, qualquer situação que veja é provocado e essa provocação é intensa. Até que ponto é que o António Extermina se contém? Para não se valer daquilo que sabe, ou da técnica que sabe. Essa pergunta já foi feita milhares de vezes. Será mais uma. Mais uma vez, mas tenho todo o gosto de responder, porque é normal fazer esse tipo de pergunta. Sim, eu acho que sim. E é uma pergunta pertinente. Portanto, acho que deve ser respondida. Depende. Um Karaté é um ser humano, com todas as virtudes e defeitos. Dizer, antes de ser, é humano. Pois, com todas as virtudes e defeitos que poderá ter. E depois temos que perceber que também há momentos na vida de cada um de nós, que às vezes estamos... E há uns que se controlam mais e outros menos. Não, eu acho que o autocontrole não há mais nem menos. Tem que haver. Tem que haver autocontrole. Tem que ter autocontrole. Senão não pode ser karateca. Se não tem autocontrole, não pode ser karateca. Era isso que eu queria saber. Já aconteceu comigo muitas vezes. Portanto, tentarem-me provocar para eu reagir. Só que eu não fico. As pessoas provocam-me normalmente. Uma coisa é provocar-me verbalmente. Exatamente. Outra coisa é tentarem-me agredir fisicamente. E aí procura autodefesa. E creio que, a partir do princípio, o meu
o objetivo principal é imobilizar o adversário logo. Imobilizá-lo de maneira que ele não tenha saída. Exatamente. E depois dizer assim: Atenção. atenção, acho que procedeste mal e, portanto, segue o teu caminho que eu quero seguir o meu. Se ele não concordar, é evidente, depende daquilo que acontecer. Mas, normalmente, eu posso lhe dizer, que sou karateca, que pratico karaté há 33 anos, nunca bati ninguém. Nunca ninguém me bateu. Mas também, e foi alguma vez provocado? Muitas, dezenas de vezes. Mas provocado no sentido que, António, provocado por circunstâncias ou alguém sabia que estava, portanto, no meio do karaté e por alguma razão queriam exatamente. Ir mais além? Portanto, isto depois, na fase em que nós praticámos karaté, era um bocado diferente, porque o praticante de karaté olhavam para o praticante de karaté como uma pessoa a ter em conta. Olhavam para ele e havia um grande respeito. Havia a dizer, pá, aquele indivíduo a karateca, cuidado, não se metam com ele. Criou-se essa mística. Exatamente, né? Era isso que também era uma pergunta que eu queria fazer. Mas respondendo à pergunta de provocar, provocaram muitas vezes, sem razão aparente nenhuma, só porque o indivíduo era um indivíduo constituído fisicamente muito bem constituído. Pá, e deu para implicar comigo, porque eu era do karaté e queria testar se aquilo realmente funcionava ou não. Simplesmente por esta razão. Olhei para ele, como provocaram muitas vezes, a minha maneira de ser é olhar para as pessoas, olho bem nos olhos dele, estudar. Olho bem para os olhos dele, e se ele quiser, eu não digo nada, viro as costas e vem embora. Simplesmente com isso. Canto isso. Portanto, se me provocarem, é difícil esse ato que acabou de citar. Quer dizer, como eu acabei de dizer um bocadinho, também temos momentos na nossa vida que estamos mais tranquilos, menos tranquilos, somos seres humanos, também temos os nossos problemas de dia a dia, a nossa família, às vezes surgem situações que estamos mais tensos, mas é engraçado que nestas situações nunca acontece nada. Nunca me aconteceu, com momentos que estou assim mais tenso, ou mais preocupado, ou que era capaz até de reagir mais impulsivamente, nunca me aconteceu ter que reagir. Quando essas situações acontecem, estou sempre tranquilo. E aconteceu uma engraçada que eu posso contar aqui. Está chovendo. Num café aqui da Póvoa, eu estava tranquilamente ao balcão e fui abordado por um sujeito, talvez me conhecia, eu conhecia de vista, e virou-se para mim, para responder à pergunta, virou-se para mim e disse-me assim: pá, você é o Extramina? E eu olhei assim para ele e disse: sou. Porquê? Diz lá, eu posso fazer uma pergunta? E eu posso. Quantos indivíduos você era capaz de derrotar? Eu comecei-me a rir. E eu perguntei-lhe: quantos é que acha que eu era capaz de derrotar? Ele olhou para mim: pá, não sei, mas 7, 8. E eu comecei-me a rir. Diz ele: está-se a rir? Eu estou. Meta mais um 0. Ele olhou para mim: desculpe. Não, está tudo bem. Ficámos ali, fiquei tranquilamente no café, ele ficou ao lado dele, passado logo uns segundos ele foi embora e eu fiquei ali. Portanto a conversa terminou assim. Portanto, ele pensava que eu era capaz, como nos filmes do Bruce Lee e essas coisas, né? Era essa pergunta que eu iria mandar. Que havia esse mito do Bruce Lee, Jim Kelly, Chuck Norris, todos esses artistas marciais, derrotavam 50 pessoas de uma vez. Isso não faz parte, isso não é verdade, isso não faz parte da realidade do karaté, isso é um filme que tem que ter um determinado impacto. Claro, evidente. Portanto, são coisas totalmente diferentes. É mais uma questão de propaganda, não é? Exato, são coisas totalmente diferentes. E eu sempre tive a minha vida de uma maneira tranquila e sou respeitado por todo o país e até de outros países do mundo que já foi como karateca, em representação do Barzinho, por aquilo que sou, por aquilo que tenho perante as pessoas, por aquilo que ensino aos meus alunos, que prezo-me de ensinar os valores que me ensinaram a mim no karaté. Muita gente que me ensinou e a quem muito devo, e há aqui uma pessoa que gostava de referir, que foi o fundador do karaté aqui na Póvoa, foi o mestre José Ramos. Tive o privilégio de ser o meu mestre, foi ele que começou o karaté na Póvoa em 1976, portanto convidado por um grupo de poveiros, colocaram a questão ao Varzim para ser autónomos e fundaram a secção de karaté. As aulas eram na Essa de Queiroz, portanto às segundas, quartas e sextas, das 6h30 às 8h30. Começou aqui na Póvoa com muita gente,
Eu não sou da fundação, entrei no Karaté passado 5 ou 6 anos, mas conhecia aquela gente toda. O mestre Ramos chegou à Póvoa, que era um mestre conceituado, jovem também, bastante jovem, já tinha sido medalha de prata nos campeonatos europeus. Portanto, chegou à Póvoa, criou um grupo de alunos dedicados, formou os primeiros cintos negros, que eu posso dizer quem são aqui, foi o mestre Evaristo, Ramiro e Castro Lopes. Foi os primeiros cintos negros que formou o mestre José Ramos, e a partir daí criou uma dinâmica imparável na secção de Karaté do Varzim. Eu entro naquela secção de Karaté do Varzim e tenho o privilégio de ter lá 3 pessoas, além do mestre Ramos, que era o mestre Evaristo, o mestre Ramiro e o mestre Castro Lopes, que eram 3 pessoas totalmente distintas. O Evaristo, um indivíduo disciplinador, o Castro Lopes, muito técnico, e o Ramiro, um pedagogo. Quer dizer, 3 vertentes diferentes, mas e 3 pessoas. No mesmo... E isso aí criou uma dinâmica de tal ordem na secção de Karaté do Varzim, com o mestre Ramos, portanto, a orientar aquele sendo o responsável técnico da secção, que a secção de Karaté do Varzim era a maior escola de Karaté do país e uma das maiores da Europa. Estou aqui a apontar o era, depois para perguntar o porque não é. Portanto, era, nessa altura, com 250 alunos. Obra. Portanto, a secção de Karaté do Varzim tem um peso extraordinário na dinâmica, no desenvolvimento do Karaté em Portugal. Todos os treinadores da Zona Norte saíram dessa secção de Karaté do Varzim. Portanto, aqui está o nosso programa, portanto, a divulgar, não diria em primeira mão, mas de qualquer das maneiras, para uma grande parte dos varzinistas, esta vertente, portanto, que é de realçar. Pois, nessa primeira vaga de cintos negros, onde eu já referi o mestre Evaristo, Ramiro e Lopes, a quem eu muito devo, como atleta e como pessoa. Estou eternamente grato a eles, porque emociono-me sempre um bocadinho ao falar deles. Porquê que me emociona um bocadinho ao falar deles? Porque só uma que está no ativo. E os outros 2 deixaram o Karaté por razões, só eles de respeito. E, portanto, depois há uma segunda vaga de cintos negros, mais jovem. O engenheiro Cunha, o Rui Serra, o Emiliano, o Joaquim Fernandes, que atualmente é o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Karaté, e árbitro internacional e mundial, o Domingos Monteiro, não quero que me falhe nenhum, porque senão seria muito injusto. Exatamente. Seria muito injusto. Portanto, o Rui Serra, o Manuel António, Rui Serra, Emiliano, Cunha, Domingos Monteiro e o António Extermina, portanto. Também estava junto, faz parte dessa segunda vaga. Faz parte da mesma. Entretanto, portanto, estava criada a dinâmica para ser a maior escola do país, era a maior escola do país. Em todos os torneios, não havia campeonatos nacionais nessa altura, só havia torneios, começa a aparecer os primeiros indícios da competição no Karaté. Foi bom, foi mau, é uma discussão que ainda está... Que ainda está em mais, está sempre presente. Ainda está em banho-maria, está sempre presente, porque é uma discussão, será que a competição tirou uma série de situações ótimas que o Karaté tinha? Portanto, quer aqui o mestre dizer que a partir do momento em que o Karaté entra na competição propriamente dita, é lá, propriamente dito, é assim que se pode chamar, ficou desvirtuado, é isso? A competição desvirtua o Karaté no sentido que nós dizemos que o Karaté é formativo, educativo, desenvolve cognitivamente. Vamos buscar uma outra vertente. Vencer. Temos que separar o trigo do joio. Karaté tradicional é isto que eu acabei de falar. Karaté competitivo, perder ou ganhar. São duas coisas totalmente diferentes. A partir do princípio, a partir do momento em que se partiu para a competição, esses objetivos perdem-se. Não há que estar aqui a dizer que não, esses objetivos perdem-se. Mas atendendo que o senhor me está a dizer uma situação dessas, eu acredito plenamente, mas será que ninguém reparou nessa vertente? Ou seja, quando se pensou fazer a competição, ninguém parou
para pensar um pouco que a modalidade queria perder algo da sua essência? É evidente que se pensou Houve nisso. alguma discussão assim? Houve muitas discussões sobre isso, muitas formações sobre isso, e depois isso fica ao critério de cada treinador, fazer competição ou não fazer. E depois cria-se aqui situações um bocado complicadas de gerir, porque há uns, quem não quer fazer competição e quer seguir aquele caminho que eu acho que devia ser o caminho do Karaté, formativo, educativo, disciplinador, desenvolver cognitivamente os jovens de uma maneira adequada e progressiva. Esse acho que é o Karaté que eu defendo. O Karaté competitivo, perder, ganhar, tem que haver competição. Se calhar há modalidades que não se justifica, é isso? O Karaté era capaz de não se justificar haver competição. Porque era muito mais importante, mas mesmo muito mais importante, formar os jovens, que foi aquilo que o Varzim fez durante anos e anos a fio, que não havia competição, e esse retorno é extraordinário, porque eu vou na rua, estive hoje num centro de recuperação, que eu estou com uma lesão quase há 1 ano e meio, e encontrei uma senhora que está lá a fazer fisioterapia, que virou-se para mim e disse: "Pá, você já foi meu mestre." "Já fui seu mestre, sabe? Pá, mas não estou a conhecer." Já foi meu mestre para aí há 14, 15 anos. E opa, ótimo. E as recordações? Tenho muitas saudades. Isso dá-me uma felicidade extraordinária. Porque esse aqui é o meu trabalho. Esse reconhecimento aqui é o meu trabalho. O da competição no Karaté, a competição surge porque dá muito mais visibilidade ao Karaté. Apenas e só dá muito mais visibilidade. E depois as opções dos treinadores. O Karaté é muito mais fácil treinar, mais fácil entre aspas, né? A nível dos objetivos, claro, de treinar para a competição, treinarmos um atleta para a competição, do que treinarmos um atleta seguindo o caminho de anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu tenho atletas que treinam comigo há 14 anos e não fazem competição. Portanto, apenas o puro prazer de aprender. Vão para o Karaté, aprendem gradualmente, vão subindo de graduação, sempre com os princípios inerentes. Mestre, diga-me cá uma coisa. Há bocadinho, no início desta nossa conversa, disse que era preciso uma mentalização, portanto, uma interiorização e alguém incutir essa mentalização. Na altura em que se fala tanto de psicólogos baixo e acima, portanto, essa modalidade não necessita desse ramo. É o mestre, neste caso, que para além de ensinar os golpes defensivos, tem que também incutir nos alunos a pedagogia, ou seja... A pedagogia, a metodologia treina, a parte psicológica... É tudo isso que tem que... Portanto, sozinho não tem equipa? Não há. Portanto, o mestre de Karaté é visto como alguém que domina essas áreas. E o respeito que os orientais têm, portanto, pelos mais velhos, sim. Pela sabedoria que eles normalmente têm. Há uma sabedoria acumulada, há uma formação contínua dos treinadores. É preciso isto dizer, que os treinadores de Karaté têm que ter uma formação contínua e ao fim de 5 anos, se não tiverem créditos, não podem derrubar a sua carteira de treinador. Portanto, isto está muito bem organizado, porque às vezes fala-se Karaté, pontapés e uns murros. Não, o Karaté está muito bem organizado, tem alavancas de conhecimento bastante importantes. Temos o privilégio de ter gente do nosso meio que tem conhecimentos extraordinários e ensinam nas faculdades, nas universidades. E depois, para aqueles que eu não sou licenciado em nada, não sou, o meu conhecimento é através de ter treinado com grandes mestres e trazê-los aqui à povo. Portanto, mas como estamos a falar do conhecimento e da parte psicológica, é evidente que isso está tudo concentrado no mestre. E pode reparar, quando o miúdo tem um problema, e está muito em voga dizer que os miúdos são hiperativos, há diversos tipos de hiperatividade, e depois normalmente os médicos, o Karaté é a modalidade certa para o teu problema. E depois nós paramos com uma série de situações que às vezes não é fácil. E aquilo que eu digo,
Não quero ninguém venha me ensinar a fazer o meu trabalho. Eu acho que eu sei fazer bem. Sou avaliado constantemente se eu faço bem ou não. Mas aquilo que eu digo aos pais é que o psicólogo tem que estar lá a fazer as funções dele. Exatamente. Porque eu não tenho essas competências. Portanto, essas competências ultrapassam. Caso para dizer cada macaco no seu galho. Exatamente. Agora, o Karaté vai originar, se o miúdo tem uma série de problemas de disciplinar, se não se porta bem, se é hiperativo, nós corrigimos gradualmente a nível de impor algumas regras. Tentar perceber o que é que falta ao miúdo para ele ter aquele comportamento. Que às vezes é preciso nós percebermos. Olhamos para o miúdo e ele tem uma série de comportamentos e porquê é que ele tem aquele tipo de comportamento? O que é que origina aquele tipo de comportamento? E eu muitas vezes ponho-me a olhar para ele e não consigo lá chegar. E então chamo, falo com ele. Porquê é que tu fazes isso? E ele muitas vezes não diz. Às vezes é por uma série de situações extra, treino, familiares, problemas de divórcio, uma série de problemas que afetam as crianças. Nós temos essa coisa, lidar com essas coisas todas. Tem que ter essa percepção. Exato, com a nossa experiência, com o treino que tivemos de anos e anos e anos e anos de psicológico, de tentarmos ultrapassar sempre as dificuldades, de olhar para os miúdos e tentar ajudá-los a ultrapassar as dificuldades deles. Esse é o meu grande objetivo. Muito bem, nós vamos agora aqui fazer uma pequena pausa porque este programa é patrocinado, temos também que lembrar aos nossos telespectadores quem nos apoia neste nosso programa Preto no Branco todas as terças-feiras e como viram, eu ainda estou direito, não tive ainda problemas nenhuns com esta conversa agradabilíssima que estamos a ter com António Extermina. Na segunda parte vamos falar da ligação do Karaté ao Varzim, como é que ela foi feita e digamos qual é os objetivos deste sócio que é há 30 anos também do Varzim e que nos vai falar um pouco também da sua vivência com o Varzim propriamente dito. Então, nós regressamos já a seguir a um muito curto intervalo. Muito bem, muito obrigado, José Marques. Nesta altura estamos a 27 minutos das 22 horas, uma conversa bem agradável com António Extermina, o coordenador do Karaté do Varzim Sport Clube. Voltamos então dentro de 30 segundos, não saia do seu lugar. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Ora, cá estamos então de regresso. Nós dissemos que era rápido e foi mesmo. Já cá estamos com o nosso convidado muito especial, António Extermina. Daqui a pouco, tal como disse o José Marques, vamos falar também da ligação do Karaté ao Varzim, da própria ligação do António Extermina ao Varzim, porque ele, muito novo, já ia para as bancadas ver os jogos do Varzim e lembra-se com certeza de situações bem curiosas e de momentos históricos do Varzim. No entanto, eu estava aqui a ouvir a conversa da primeira parte do nosso programa e há uma pergunta que se calhar muita gente coloca nesta altura. António Extermina, nunca lhe chegou perto de si um pai que disse: o meu filho tem problemas na escola, gozam com ele na escola, quero que você o ensine para ele dar cabo lá daqueles palermas que lá andam e não sei o quê. Nunca lhe aconteceu uma situação destas? Já aconteceu situações bastante caricatas, não é? Essa por acaso já me aconteceu. Tanto nos moldes chegarem lá, para o meu filho na escola, toda a gente o bate, ele não reage, é um miúdo que eles batem e ele não reage, depois vem chorar, não sei o que mais, e eu quero metê-lo no Karaté para ele aprender a defender-se e depois, quando eles estiverem a bater, ele reagir. E eu aí falo com o pai e digo: olha, meta o miúdo, e eu aconselho a meter no Karaté, mexe para ele aprender a defender-se, não para depois, com aquilo que aprender aqui, ir
utilizar a bater nos outros colegas. Há uns que compreendem imediatamente isso. Há outros, portanto, que é mais difícil, tenho que ter várias conversas com eles para eles perceberem. Mas normalmente eles aceitam com grande tranquilidade aquilo que eu digo e colocam os filhos sem problema nenhum. E eles depois seguem o percurso normal, como os outros, como outro qualquer. Muito bem, então agora vamos falar nesta ligação com o Varzim Sport Clube, um clube propriamente dito ligado ao futebol. Lembramos aqui que o Varzim, apesar da situação em que está nos seus séniores, tem uma das melhores escolas do país em nível do futebol, com resultados bem visíveis, e nunca é demais realçar os grandes jogadores que nasceram no Varzim, e 3 deles, por exemplo, pertencem à Seleção Nacional do momento. Portanto, não vamos citar nomes, toda a gente conhece, porque senão era capaz de ferir algumas suscetibilidades de outros jogadores que não chegaram à seleção, mas que são também importantes e passaram pelo nosso Varzim. Mas o que eu queria perguntar ao mestre António Extermina é, então, quando é que nasceu esta ligação com o Varzim, se é que se recorda, uma vez que me falou há pouco que é sócio do Varzim há 30 anos, praticamente mais coisa, menos coisa, mas em termos de modalidade, recorda-se em que ano é que houve a ligação com o Varzim? A secção de Karaté do Varzim ficou ligada ao Varzim em 1976, setembro de 1976. Portanto, um grupo de poveiros contactou o mestre José Ramos para vir dar aulas na Póvoa de Varzim, falou com a direção do Varzim, na altura que eu não me recordo quem era o presidente, não me recordo, peço desculpa, mas não me recordo, porque eu não estava na secção nessa altura. Eu creio que nessa altura era Manuel Vaz, 76 deveria ser por aí, Manuel Vaz, creio. Possivelmente era Manuel Vaz, exatamente. Tem dois mandatos à frente do Varzim, se não me engano. Exatamente. Sim, e era o presidente Manuel Vaz, que depois, quando eu entrei para a secção, ainda apanhei, entre aspas, o padre Manuel Vaz à frente dos destinos do Varzim. Portanto, e depois, a partir daí, a secção de Karaté do Varzim seguiu o seu percurso natural, com um sucesso extraordinário ao longo de muitos anos. O mestre Ramos, sendo o mestre da linha Shotokan, nós praticamos Karaté Shotokan, linha de Karaté Shotokan, o mestre mais conceituado nacional e internacionalmente, neste momento a 7º dan, foi selecionador nacional, tem o treinador, o mestre mais requisitado para dar formação e estágios. É para mim, neste momento, o mestre mais carismático em Portugal. José Ramos. Com quantos anos neste momento? O mestre Ramos, neste momento, se não me falha a memória, e ele que me perdoa, nem quero pôr nem mais nem menos. Se meter menos, ele agradece, certeza. Se meter mais, ele não me perdoa. Penso que o mestre Ramos, eu tenho 54 anos, o mestre Ramos deve ter à volta de 61 anos, 62. É novo. Somos quase a mesma geração. O mestre José Ramos, que eu não sei se estou a fazer confusão, mas eu penso que é o selecionador nesta altura. É o selecionador nacional de Karaté tradicional. E que também organiza, de certa forma, aquele encontro de Karaté que há pouco tempo tivemos aqui na Póvoa de Varzim. Sim, o excelente campeonato de Europa foi organizado aqui na Póvoa pelo colega Vitor Poças, que nunca demais realçar também esse tipo de coisas. O mestre Ramos foi o selecionador nacional da seleção portuguesa. Exatamente. Que tive um excelente comportamento. Portanto, depois daí, a secção de Karaté foi se desenvolvendo, foi caminhando, organizou muitas coisas. Eu depois entrei para a secção, comecei muito cedo a tomar as rédeas da secção, não porque as pessoas acharam que eu tinha capacidade de passar à frente de algumas coisas. Entrei para a secção, o mestre Ramos, depois passado uns tempos, já não vinha tão assiduamente à Póvoa, porque estava muito ocupado com as atividades da associação, e ficou à frente, tecnicamente, o meu colega Manuel António, como responsável da secção. Ele vinha cá só uma vez por semana. E eu, portanto, fiquei como responsável, como o segundo da hierarquia. E estava à frente da secção, portanto, a nível organizacional. E dos contactos com a Câmara, com o Varzim, com tudo.
Desenvolvemos uma série de atividades em que fomos pioneiros a organizar pequenos campeonatos para miúdos e pequenos campeonatos para 12 anos, aqui na Póvoa, com miúdos da zona norte toda. Passados uns tempos, isto aqui não correu bem, com o Manuel António à frente da secção. As coisas, portanto, tomaram um caminho que não foi o caminho que o Mestre Ramos queria. E eu tive que deixar a secção de Karaté do Barzinho. Portanto, afasta-se. Houve um período em que, por não concordar com o caminho que esse colega estava a querer dar à secção de Karaté do Barzinho, tentando desvirtuar o caminho que foi seguido pelo Mestre Ramos, e eu, como sendo o responsável pela ligação entre a Câmara, o Barzinho, e, portanto, falei com o Manuel António e expliquei-lhe que o caminho não era aquele. E ele disse: eu vou resolver isto sozinho. E eu disse-lhe assim: ó jovem, eu andei aqui anos e anos a trabalhar para o Barzinho e tu vais resolver isto sozinho? Então vais seguir o teu caminho. Eu coloquei, portanto, saí, informei o Barzinho, informei a Câmara, que a partir daquele momento não tinha aquela responsabilidade. E depois, portanto, isto estava ali um interregno, porque depois assistiu um caminho que não foi o mais correto e as pessoas tiraram os apoios. E começa aí o dilema da secção de Karaté do Barzinho. É isto, estávamos em... Estávamos em 92, 93. Portanto, o Mestre Ramos entrega a secção de Karaté do Barzinho em pleno, e depois, portanto, o Manuel António... Portanto, é desvirtuada. Desvirtuou todo o caminho que tinha sido conseguido e com grandes dificuldades e com muito trabalho, e aquilo um interregno de 1 ano e meio. Não parou as atividades do Barzinho. Eu continuei, as pessoas vinham ter comigo: pá, tem que continuar o Barzinho, tem que continuar o Barzinho. Eu dizia: pá, mas o meu problema é que eu não vivo do Karaté. Eu não posso deixar o meu trabalho. Exatamente. Para ir para o Karaté. E as pessoas estão, depois de passar 2 anos, e tanta insistência, portanto, algumas pessoas ligadas à Câmara e tal, contataram-se: não, pá, nós confiamos em si, você tem o nosso apoio. E eu fiquei à frente do destino do Barzinho dessa maneira. Portanto, o que eu quero dizer é que a partir daí, como os destinos do Barzinho também, fizemos muita coisa. Organizámos pela primeira vez em Portugal, em 89, um torneio de seleções no pavilhão do Desportivo da Póvoa, com a seleção de Itália, com a seleção da Calábrida, com a seleção da Angola, com a seleção portuguesa e com a seleção do Barzinho, e ficamos em 3º lugar nesse campeonato. A organização, portanto, do Barzinho Sport Clube. Em 99 organizámos cá o Campeonato Nacional de Karaté Tradicional. A organização do Barzinho Sport Clube também. Portanto, quando se fala em Karaté tradicional, para os telespectadores mais ou menos atentos, portanto, estamos a falar o Karaté não competitivo. Não competitivo. Portanto, e depois, na sequência disso, estou ligado, através da associação e com o Barzinho, a trazer cá os mestres de maior renome mundial que havia no momento e que, infelizmente, agora a maior parte deles já estão desaparecidos. Trouxemos cá a Póvoa estágios internacionais de renome. Trouxemos cá Sensei Shirai, que foi o discípulo direto de Sensei Funakoshi, que foi o fundador do Karaté e que trouxe o Karaté para a Europa. Portanto, é uma grande responsabilidade também. Tipo, exatamente. Foi tipo colóquio? Não, foi um estágio onde estavam presentes 500 atletas. Um estágio técnico. De conhecimento técnico. É uma logística enorme. Depois trouxemos cá Sensei Inoida, outro, passa a expressão, monstro sagrado do Karaté. Também um dos discípulos diretos de Funakoshi, praticamente. Trouxemos à Póvoa também. Trouxemos à Póvoa Sensei Shirai, um dos maiores monstros também do Karaté mundial. E trouxemos Sensei Kanazoe, aqui à Póvoa. Todos eles ficaram maravilhados com as condições e o trabalho que foi feito e como foram recebidos. Tanto pela secção de Karaté do Barzinho, como pela associação e pela Câmara Municipal, que é preciso também dizer aqui, que a Câmara Municipal da Póvoa do Barzinho
tem-nos apoiado sistematicamente e sempre que solicitamos à Câmara Municipal, com os vários presidentes que já passaram por lá, sempre nos foi dado o apoio total. E isso para nós é extremamente importante que seja dito, e continuamos à espera que sempre que ele seja solicitado ele se mantenha. E eu estou convencido que o presidente atual, o engenheiro Aires, que nos estará da linha. Ainda há pouco tempo estive com ele e posso dizer isto, que ele disse pessoalmente que estaria sempre disponível para colaborar com a secção de Caráter do Varzim. Portanto, agora vamos, como estamos na reta final, o tempo passa, quando estamos em boa companhia, o tempo voa. Mestre, para centralizarmos, quem quer ou quem quiser entrar para o Karaté do Varzim, o que é que tem que fazer? Os treinos onde se realizam, as provas onde se realizam, eu digo provas, uma vez que a exibição será melhor. Onde é que o mestre tem a sua escola? A escola de Karaté do Varzim funcionou sempre na escola Essa de Queiroz, portanto, antigo liceu. Exatamente. E, portanto, os treinos são às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Portanto, quem estiver interessado, dirige onde? À escola secundária Essa de Queiroz, no horário dos treinos. Ou à sede do Varzim, que será canalizado depois para a minha pessoa. Mestre, homens e mulheres. Homens e mulheres, exatamente. E já agora, já que o Rui tocou neste assunto, homens e mulheres, tem sentido, na parte das senhoras, grande aderência ou nem por isso? Então, a secção de Karaté do Varzim, eu tive muitas mulheres a praticar. Neste momento, só tenho 2 miúdas. Isto também é cíclico. O nosso trabalho esgota-se muitas vezes ao fim de 6, 7 anos. E eu digo porquê? Porque eu agora estou a voltar a reiniciar com outro grupo o novo trabalho. Porque eu tive a felicidade e o privilégio de ter a entrar para a minha exposição um grupo de atletas que foram comigo até Cintos Castanhos, treinaram comigo entre 8 a 10 anos, dos 6 aos 18, praticamente, e a maior parte deles, quase 95%, quase 100%, serão todos ali com destino às faculdades e tiraram licenciaturas e estão bem colocados, portanto, no seu trabalho e no caminho que quiseram seguir. Isso para mim dá-me uma satisfação enorme. Dá-me uma satisfação enorme, porque eu não dei nenhum contributo para aquilo, mas tive o privilégio de os ter como meus alunos e de transmitir alguma coisa. Reconhecimento. E esse reconhecimento de vez em quando eles manifestam. Isso para mim é que é extraordinário. Para mim dá-me um alento tremendo continuar ao serviço do Varzim com imensas dificuldades. Sim, isso eu iria lhe perguntar, já a seguir, quase que num rodapé, como se foi dizer-se, como é que sente também este momento conturbado que o Varzim passa. Felizmente está a começar a desanuviar em termos de secretaria. Eu falo de secretaria, não será bem a palavra dita, mas de qualquer das maneiras, da orgânica seria talvez melhor, em que as coisas começam a caminhar, embora muitas pessoas não saibam, e o que querem saber muitas vezes é os resultados da sua equipa principal, que não são os melhores. Não estamos na divisão que o Varzim tem direito, isso ninguém duvida, mas lá chegaremos. Há uma aposta forte desta direção, no espaço de 5 anos, colocar o Varzim no lugar a que tem direito. Volto a dizer, para isso é necessário muito apoio da população e não só, e digamos um trabalho feito seriamente por quem está à frente dos destinos, e creio que neste momento a direção que está liderada por Pedro Faria tem feito, eu sou testemunha, tem feito muitos esforços para que isso aconteça. No entanto, como é que o mestre António Extermina, estando ligado ao Varzim também através desta modalidade, como é que tem sentido estes últimos anos muito conturbados do nosso clube? Portanto, eu estou ligado ao Varzim através do Karaté, mas estou ligado umbilicalmente ao Varzim. Desde o berço, praticamente. Desde sócio. 4 anos de idade, que ia ver os jogos do Varzim. Para mim, o domingo à tarde, que não fosse ver o jogo do Varzim, não era domingo à tarde. Mostrar os jogos que ia pedir aos mais velhos para entrar lá para dentro. Exatamente, quando estava à porta do estádio do Varzim, ia pedir, desculpe, meu senhor, não se importa me levar lá para dentro. Alguns diziam que sim, outros diziam que não. E nós insistíamos e acabámos por entrar. Deixa-me muito preocupado.
eu fico muito preocupado e não entendo. Custa muito entender como é que deixaram o Varzim chegar onde chegou. Eu estou a falar como sócio do Varzim. Claro, com certeza. E às vezes as pessoas dizem, estás a falar como estás ligado ao Varzim, e isto para mim é indiferente. A minha opinião é a minha opinião. Com certeza. Se as pessoas não entenderem que eu tenho a minha opinião, então estamos mal. Não nos entendemos, não pode haver conversa, né? E a minha opinião é que estes últimos anos, eu não vou sacar a responsabilidade de dizer nomes. Sim, exatamente. Mas se isto chegou à situação que chegou, o Varzim chegou à situação que chegou, tem que haver culpados. Tem que haver responsáveis. Absolutamente. Quer dizer, como é que é possível um clube como o Varzim, que eu aprendi a gostar desde o berço, cair numa situação destas? É impensável. Não há responsáveis. As culpas são sempre atiradas de uns para os outros. Isto é uma coisa extraordinária. Eu convivi com muitas direções. Nunca me imiscuí no serviço. Sei ocupar o meu lugar. Sei ocupar o meu lugar e sei até onde posso ir. Isso sempre soube. E portanto, mas como sócio do Varzim, me deixa muito angustiado, muito triste a situação que o Varzim está a passar. Mas quanto a si, qual seria o fundamento para que esta bola de neve atingisse tamanha proporção? Imobiliárias, problemas, digamos, em que as pessoas estavam a ver mais longe do que aquilo que efetivamente deviam ver. Você, como sócio, eu tenho que lhe fazer esta pergunta porque eu faço constantemente a dessas pessoas e ninguém me consegue dar uma resposta cabal. Ou seja, José Marcos, eu já ouvi tanta coisa. Às vezes eu digo às pessoas, será que eu tenho cara de padre que as pessoas vêm se confessar a mim? Eu estes dias andava a recuperar de uma lesão, e estou a recuperar de uma lesão, que me tem atormentado quase há 2 anos, e falei com uma série de pessoas que me encontrei por casualidade com ele canadianas, e ouvi coisas do Varzim, e situações do Varzim, que me deixou extremamente preocupado, e a pensar 2 vezes, isto não pode ser. Será verdade? Não será verdade? Será uns a tirar as culpas de uns para os outros? Eu não tenho nenhum meio onde eu me possa alavancar para dizer com segurança que as coisas realmente, este aqui é o culpado, este não é culpado. Isto não tem meio. Mas que alguém foi culpado, alguém é culpado. Isto não há aqui nada a dizer. Tem que haver culpados no meio disto tudo. Portanto, se for interesses imobiliários, possivelmente, só não vê quem for ceguinho. Se há gente em lugares importantes na Póvoa que tem responsabilidades, tem. Que não há coragem de dizer os nomes, não. Mas devia haver. Deixa eu entender. Devia haver. Então, na nossa vida normal, nós somos responsabilizados pelos nossos atos. Se lesarmos alguém... Exatamente. Então lesaram o Varzim Sport Clube. O património. Lesaram o Varzim Sport Clube. E não sei se realmente, da maneira que o lesaram, isso não vai ser irreversível. Vamos ver. Se calhar. E eu espero que o Pedro Faria e a sua direção consigam levar o Varzim. Já agora, qual é o seu conceito? Pedro Faria está há cerca de 1 ano e meio, sensivelmente, à frente do Varzim. Qual é o conceito? Tem tido alguns contactos com ele? Qual é a ideia que faz deste trabalho? Pode não ser bem visível, mas deve ter algum conhecimento. Portanto, eu como Presidente Pedro Faria, falei uma vez. E falei uma vez a dizer que foi uma sessão de apresentação da secção. Fui lá a dizer que eu era o responsável, que não ia pedir nada ao Varzim, porque sabia que o Varzim não tinha nada para mudar, nem ia exigir nada, nunca exigi ao Varzim nada, nunca exigi. Todas as participações que nós temos são pagas por mim, transportes, às vezes alimentação de atletas, sai tudo do meu bolso, e é preciso, muitas vezes isto tem que ser dito, porque às vezes algumas pessoas pensam que eu recebo subsídios da Câmara ou subsídios do Varzim
para fazer a minha atividade. Eu posso lhe dizer muito abertamente que não me escandalizaria, antes pelo contrário, por você estar a fazer um serviço à sociedade, neste caso. Portanto, portanto não recebo nada. Os atletas pagam uma cota mensal para treinar, não é? E com essa cota mensal não chega para a minha formação. Não chega para a minha formação. Quase 15 em 15 dias tem que ir. Pois há um bocado disso que era observado sistematicamente. Exatamente, não chega. E a minha formação é em Coimbra, em Lisboa, a última foi... Bom, esperemos que o Varzim se liberte desta carga enorme para poder, portanto, também distribuir um pouco pela secção. Era justo, o Pedro Faria, que me perdoe, está a ouvir, se calhar está-se a rir neste momento, que sabe perfeitamente as coisas como estão, não, mas quem sabe, o dia de amanhã. Não, pronto, eu nunca pedi nada ao Varzim. Coloquei sempre as questões. Chego lá e digo, é possível isto? É, não é? Tem que me desenrascar. Foi sempre assim que a minha postura, com qualquer presidente do Varzim. Mas já lhe pediu alguma vez em termos logísticos, ou seja, o Varzim falou há pouco nos transportes que é necessário fazer, o Varzim, portanto, tem alguns meios neste momento. Sim, já pedi e por acaso... embora seja difícil também, porque eles têm que gerir também as camadas jovens. E algumas vezes que eu pedi também coincidia com a participação das equipas participarem em jogos fora. Portanto, e não houve essa possibilidade. Arranjei outra carrinha por outros meios, de um colega de Lundes. Mas, ao contrário, houve sempre alguma abertura para... Sim, tem a abertura e falo com o Varzim, estou sempre disponível para falar com o Presidente de uma maneira correta. Portanto, um dos problemas da secção neste momento é o espaço. Está. Nós estamos num espaço que não é nosso, que é cedido pelo Liceu, nós pagamos ao Liceu. Atenção, nós pagamos ao Liceu para usar aquele espaço. Portanto, pagamos uma mensalidade de 104 euros por mês. Eu posso dizê-lo aqui, não tem problema nenhum. Certeza. Para utilizarmos aquele espaço. Então, mas será bem se apresentarmos à Câmara, digamos que uma petição para se arranjar um lugarzito, sei lá, ali nas piscinas, na Varzim de Lazer? Sim, mas tem que ser um lugar compatível com um espaço compatível para a prática do Karatê. Se for um espaço reduzido, portanto, não nos serve. No pavilhão municipal? Já foi colocada, mas não foi possível. É muita atividade também. Tem lá muita atividade. E nos horários que teria, não eram os horários melhores para nós. E o que é que diz se um dia aparecer assim um presidente maluco, mas não quero dizer que o Pedro Faria o seja, por amor de Deus, somos muito amigos, para além de ser presidente do Varzim, somos amigos, mas se um dia, num mandato qualquer, que ele diga, nós não vamos sair daqui, o estádio do Varzim vai ser este, e vamos aqui fazer aqui uma modificação, a tirar uma bancada, aquelas mais antigas abaixo, e reestruturá-las, precisamente olhar já com essas valências. O que é que diria? Ótimo, que seja já amanhã. Portanto, o que eu digo, isso já foi colocado, essa questão já foi colocada. É uma ideia. Já foi colocada no topo norte. Só que foi colocada de uma maneira que eu achei ofensiva, não é? Foi-me colocada por meter lá um placar e então a gente morrer de frio. Em vez de treinar, teria que ir para as urgências do hospital. Tinha que haver portanto, não tinha as mesmas condições. E eu disse, isto, quer dizer, se isto fosse tudo tapado, temos aqui um espaço por baixo da bancada, ótimo, para a prática do Karaté. E aquilo que eu disse, disse assim, não é só para o Karaté. O Varzim pode ter aqui uma série de atividades que se pagam a elas próprias. Absolutamente. Sem custos. Fica aqui, portanto, o desafio para uma próxima reunião entre o mestre António Stremina e o Pedro Faria. Quem sabe, a conversa às vezes é como aos melões, né? Vão crescendo, quer dizer, como as cerejas, digamos assim, que essas é que se multiplicam. E quem sabe se efetivamente nascerá daqui algo de concreto. Era bom que assim fosse, era sinal de que o Varzim está vivo, porque ele vivo está, mas o Varzim estaria, digamos, em franco rejuvenescimento para chegar ao patamar em que efetivamente ele sempre esteve e deveria estar. Portanto, fica aqui um repto, digamos assim. Não é bem um repto, é uma situação que eu gostaria de ver conhecida. Já há um bocado estávamos a falar no Presidente Pedro Faria e depois da conversa, portanto,
Eu pensei que 1 hora seria muito tempo, mas não. Portanto, 2 horas ou 3 seria o ideal. Mas eu não sei se tenho. Eu faço aqui um volto aqui. Aliás, um pedido aqui à Regi, não sei se terei ainda mais 5 minutos. Estamos quase no limiar do nosso programa. Não sei quando os programas têm este interesse, nós ficamos aqui até à meia-noite, meu amigo. Então vamos prosseguir um pouco mais, porque a conversa está mesmo com o Presidente, a dizer ao Presidente ter o máximo respeito, ter um grande respeito e acho que é preciso ter uma grande coragem para se candidatar ao Varzim na situação catastrófica que estava o Varzim. E também enaltecer um grupo de varzinistas que eu sei que trabalham em prol do Varzim sem receber nada em troca. Eu acho que isso é extraordinário e devia ser alavanca. Mas pode-o dizer. Alavanca. É conveniente que se saiba. Alavanca para que muitos sócios voltem ao Varzim. Que se revejam nesses que trabalham em prol do Varzim sem nada a receber. Absolutamente. E que voltem ao Varzim. Só assim é que o Varzim pode ser grande. Porque se não voltarem ao Varzim, o Varzim nunca será da cepa torta, costuma dizer. Por muita força de vontade que tenha a direção. Os sócios também têm que ser uma alavanca de projetar o Varzim. Como estamos aqui, digamos, junto ao mar, é caso para dizer vamos todos remar para o mesmo lado. Exatamente. Portanto, mas também estou habituado que a massa, com os sócios do Varzim, nos momentos bons, quando o Varzim sobe de divisão e tal, aparece muita gente. E depois, há qualquer coisa, quando desce, aquilo vai para a metade. Há aquele velho ditado que de 8 a 80. Exatamente, é um bocado isso. E, portanto, as pessoas desvinculam-se rapidamente do Varzim. É devido àquilo que nós falámos ao princípio do programa, porque várias direções não aproximaram a massa associativa do clube. E então isso aí, ao mínimo descalabro, passa a expressão, que a equipa tenha, ou que desta divisão, os sócios afastam-se do clube. Mas não acha que ainda existe uma clivagem muito grande na Póvoa, portanto, com estas situações originaram exatamente isso, porque há sempre alguém que procura entravar, digamos, um caminho que está a começar a ser percorrido, há sempre alguém que mete mais alguns encolhos no caminho. Não acha que isso que é um bocadinho contra a natura? Quando nós trilhamos um caminho, trilhamos um rumo, não é? Trilhamos um rumo. E sabemos que esse rumo vai ter muitos escolhos pelo meio e vamos ter que os ultrapassar. E depois aquelas pessoas que estão sempre no contra, não é? Estão sempre à espera de uma oportunidade. Nós sabemos que existem sempre esses seres. Existirá sempre. Que estão sempre à espera de uma oportunidade para caírem como abutres em cima das pessoas. Eu tenho muita dificuldade em perceber como há pessoas que se dizem grandes varzinistas, são varzinistas desde o berço e depois são muitas vezes os primeiros nos momentos de grande dificuldade. Escondem-se e criticam. Se fosse só esconder-se e criticar, são os primeiros a afundar o Varzim com exigências para que não se compreenda. Quer concretizar? Estamos aqui para dar aos varzinistas o que se passa efetivamente. Eu tenho dificuldade em perceber como é que algumas pessoas com grandes responsabilidades no clube e sabem que o Varzim tem extremas dificuldades, vêm exigir ao Varzim que lhes pague. Pagamentos. Isso é incompreensível. Para as pessoas saberem, o Varzim neste momento tem 6 treinadores, mais um presente. 6 treinadores que o Varzim tem, sem estarem a trabalhar. Portanto, o que é que quer dizer? O Varzim neste momento está a pagar a 6 treinadores os tais problemas que eu estou a falar sem ter conhecimento de algumas coisas, não é? Mas é para se saber. Coloco questões. Porquê que apareceram agora? Exatamente. Eu gostava que alguém me respondesse assim, porquê que essa gente toda, entre aspas, e as penhoras que estão... Esta gente toda, entre aspas, apareceu agora? Não entendo. Tenho muita dificuldade, como pessoa e como sócio do Varzim, em perceber como é que estas pessoas aparecem todas agora a pedir. Deviam ficar satisfeitos por aparecer um homem frontal que quer endireitar o clube e depois, então mais tarde, quando o clube, se porventura se conseguir que esperamos siga o seu rumo, então aí sim, há que valer os seus direitos, como é natural. Se alguém colocou lá dinheiro, para além de justificar que o colocou lá, pois sim senhor, terá direito a recebê-lo. Agora não posso ser eu tenho dificuldade
em perceber como é que há muita gente que aparece como os catedráticos do Barzinho. Aquelas pessoas que falam do Barzinho como o Barzinho fosse deles. E nada fizeram pelo Barzinho. Que outros que venham atrás. E nada fizeram pelo Barzinho. Nada fizeram pelo Barzinho. E algumas dessas pessoas que dizem que são os... Não, o nome não é catedráticos. Está-me a falhar neste momento. São os... Não é ilustres. Quem chama doutores. Não é ilustres. Tem um nome próprio, que agora por acaso falha. Os iluminados. Os iluminados. Também pode ser. Alguns iluminados. Alguns iluminados, não são os... Eles têm nome próprio agora, que esquece-me do momento. Sim, mas de qualquer das maneiras... Mas o sentido é esse, o sentido é esse. São essas pessoas que falam do Barzinho como o Barzinho fosse deles e nunca fizeram nada pelo Barzinho. Num momento crucial em que tinham que tomar decisões, não as tomaram. Porquê? Estavam com o rabo preso? Talvez. Quem sabe? Quem sabe? Não sei. Falou há um bocadinho muito bem de um grupo de pessoas que... Desculpe interromper, mas lembrou-me agora os notáveis. E era uma palavra fácil. Era, pois. Notável. Mas o que eu quero dizer, falou há um bocadinho num grupo, e é digno de realçar, que há muitas pessoas que não sabem, e ouvi aqui há tempos alguém dizer que o Presidente da Assembleia Geral, pessoa humilde e simpática, como é o Sr. Agonia, que está muitas vezes à porta, no dia de jogos está ao portão em serviço, pois já foi criticado por isso. Posso dizer que aqui esse grupo que acabou de falar está todo gratuitamente a fazer esse serviço aos domingos, nos dias de jogos. Portanto, aqui eu sei disso. Está nos jogos, está a arranjar, a fazer trabalhos dentro do estádio, variedíssimos trabalhos. Muitos. A levar atletas, a transportar atletas. Podemos dizer que é com justiça que se fala aqui. Eu posso ser criticado amanhã, mas tenho que dizer, estamos a falar secretamente da mesma pessoa, quem transporta o jogador? Quem transporta o jogador? O Vicente Gabina, pronto. Estava a faltar o nome. Eu estou muito habituado aos nomes dos meus colegas, digamos assim, que estão acoplados aqui ao Varzim, mas de facto tem feito um trabalho com o seu varzinismo, portanto consegue fazer esse tipo de trabalho. Isso é de enaltecer, e aqueles sócios que se afastaram do Barzinho devem se rever nessas pessoas, olhar para essas pessoas e dizer, eles estão aqui gratuitamente. Porquê? Porque o Varzinho caiu numa situação lamentável. Portanto, como não há culpados, todos deviam, quer dizer, somos todos culpados. Somos culpados, eu estou a dizer. Somos culpados. Uns mais que outros. Uns porque admitiram certas situações, e eu quando digo culpados, quando se faz uma Assembleia não aparecem, e depois no outro dia criticam. São os primeiros a criticar. Não pode. Já agora, por falar em Assembleia, lembramos todos que na próxima sexta-feira haverá uma Assembleia Geral para a aprovação de contas, portanto contamos com os associados para ver e para questionarem também, porque não, a vida do seu clube. Devem ir às Assembleias, porque só aí é nesse lugar que os barzinistas têm voz ativa para falar. Portanto, já agora também, já que estamos numa de lembranças, lembrar que também de hoje a 8 dias, porque é terça-feira de Carnaval, também não vamos ter Preto no Branco, que assim só vai voltar ao convívio dos varzinistas, em direto, na Norte Litoral e também na Varzim TV, daqui a 15 dias. Exatamente, portanto, de hoje a 8 dias não haverá o Preto no Branco, regressaremos a 15 dias, falando de novo do Varzim, e podemos dizer, já com convidados também, como diz o Rui, e muito bem, convidados de luxo. Mas vamos para a reta final aqui com o nosso convidado de honra de hoje, que estou extremamente estarrecido com este tipo de conversa, porque é um varzinista e fala direta às pessoas como eu gosto. António Extermina, para terminarmos então, depois de verificarmos toda esta situação, deixo-me assim o repto dirigido aos nossos varzinistas, não só os que estão por cá na Póvoa, mas aqueles que estão pelo país e fora do nosso país, principalmente esses que estão fora e que vivem o Varzim de uma outra maneira. Lanço-lhe o repto de uma palavra, sei lá, de esperança e num futuro que esperemos que seja muito próximo. Aquilo que eu tenho a dizer a todos os varzinistas, aquilo que eu digo aos meus atletas, e que é um lema do Karaté:
Ser varzinista é nunca desistir. E esse é o meu lema, o lema que eu transmito aos meus atletas, é nunca desistir. A lutar sempre pelos nossos objetivos. E ser varzinista, seja em qualquer parte do mundo, em qualquer canto do mundo, é apoiar o varzinho. Dizer que é varzinista e não apoiar o varzinho, isso não é ser varzinista. Isto é falar para o ar, praticamente, não é? Exatamente. É falar para o ar. Portanto, ser varzinista é apoiar o varzinho. Seja em que divisão for. Seja em que divisão for, apoiar o clube varzinho. acima de tudo. O clube acima de tudo. Portanto, partindo desse princípio, eu acho que devemos todos apoiar o varzinho e levar o nome do varzinho ao escalão que o varzinho bem merece estar, que é a primeira divisão, sabendo de antemão que tem que haver um percurso cuidadoso. Exatamente. E bem estruturado para que o varzinho consiga chegar a essa divisão e se mantenha por lá muitos anos. Isto vai demorar muito tempo, os sócios do varzinho têm que perceber que isto vai demorar tempo. Portanto, não podem muita paciência. Não podem exigir de um momento para o outro que a situação se reverta. Exatamente. É essa a mensagem que eu tenho para dar aos sócios. Muito bem. Mestre António Extermina, ele que é terceiro dan do Karaté, ligado ao varzinho. Esperemos que esta ligação com o varzinho e o Karaté se extreme, ou por outra, se aproxima ainda mais que aquilo que está, e temos a certeza absoluta que isto vai acontecer, porque isto é uma dinâmica que está criada nesta direção, com o nascimento deste meio de comunicação social que vos faz ir até vós, às vossas casas, tudo o que se vai passando no nosso clube, é esse propósito, e portanto nós, como dissemos há pouco, de hoje a 8 dias não estaremos cá, porque é dia de carnaval, dia de vocês saírem para a rua e se divertirem, mas de hoje a 15 dias estaremos aqui com mais novidades, com mais convidados, como diz o Rui Nova, convidados de luxo. Tenham então a continuação de uma ótima noite e uma boa e excelente semana. Boa noite. Muito obrigado então ao Zé Marcos, muito obrigado também ao António Extermina, um convidado sem dúvida de luxo, que passou por aqui pelos estúdios da Norte Litoral e da Varzim TV, neste simultâneo que fazemos sempre nas noites de terça-feira. Contamos consigo então daqui a 15 dias para mais uma edição do Preto no Branco. Grande abraço, tudo bom para si, tenha uma continuação de uma ótima semana.